Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Segundo dados do Censo Populacional de 2017, em Moçambique existem mais de 68 mil pessoas com deficiência auditiva. Um número bastante expressivo se comparado com outras tipologias de deficiência. O tempo passa, os problemas antigos prevalecem e os surdos continuam a sentir na pele a dor da segregação social. Entre os grandes desafios, o acesso à educação, saúde e emprego estão na lista dos que mais preocupam aos surdos. De 19 a 26 de setembro, celebra-se a Semana Internacional dos Surdos. Durante uma semana, são levadas a cabo diversas atividades e reflexões para ouvir as preocupações das pessoas com deficiência auditiva. O programa da TV Surdo não ficou alheio a esta efeméride e produziu uma série de reportagens que espelham os desafios dos surdos. Beatriz Majope é repórter da TV Surdo, uma paixão que desenvolveu após passar por uma formação em técnicas de produção de reportagem. E desde aquela época até hoje, trabalha na TV Surdo. Eu comecei a desempenhar a função de repórter em 2017, após passar por uma formação. Aprendi a desempenhar esta atividade, como ter acesso a fontes, ouvir suas histórias. Muitas vezes, para conseguir fontes, temos de pedir ajuda a associações de pessoas com deficiência. As nossas atividades têm como foco pessoas com deficiência para melhorar a condição deste grupo social, promovendo o desenvolvimento à educação. O sonho de informar as pessoas para Beatriz e outros repórteres filiados à TV Surdo só é possível por conta da existência de um profissional, o intérprete. Paulo Luiz diz estar feliz com a profissão que exerce por ser o ponto focal entre ouvintes e surdos. Ser um intérprete, eu posso dizer que é algo que requer muito esforço, porque se formos a ver, a língua de sinais a nível do país ainda está em desenvolvimento. Neste sentido, o intérprete de língua de sinais deve fazer um esforço para transmitir aquilo que um ouvinte ou um surdo está a dizer, e vice-versa. Já no mercado da mídia nacional há mais de 5 anos, a TV Surdo já rompeu muitas barreiras. Apesar de avanços, ainda persistem desafios, sobretudo com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência no país. Os desafios ainda persistem e são muitos. A minha preocupação é com as pessoas com deficiência no geral. As pessoas com deficiência visual, por exemplo, mesmo tendo competências, não são empregues, e isso é discriminação. Para nós, os surdos, a barreira continua no ensino, porque na escola, nos diferentes turnos, manhã, tarde e noite, não há intérpretes nas salas de aula e isto constitui um grande desafio. Enquanto profissional, a fase de pico da Covid-19 obrigou a jovem repórter a adaptar-se ao novo normal. Mas a certeza de que os programas da TV Surdo são assistidos por todos os segmentos sociais fazem com que não desista de continuar na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Durante a fase da Covid-19, o desafio consistia em produzir informação explicativa para alertar as pessoas sobre os cuidados a ter, desde a lavagem das mãos, o uso da máscara para prevenir a Covid-19. A nossa grande preocupação estava centrada em fazer chegar a informação para a população das zonas rurais, mas também nas zonas de Maputo e Matola. Eu tenho buscado colher as opiniões que as pessoas têm sobre os programas da TV Surdo. As pessoas que têm acompanhado o nosso programa através da televisão de Moçambique, Soico TV, dizem gostar do que vê, sobretudo o uso da língua de sinais. A TV Surdo está a melhorar bastante. Estas declarações estão inseridas no âmbito da Semana Internacional dos Surdos, que se celebra de 19 a 26 de setembro de todos os anos. E não paramos por aqui.
Continuamos com mais histórias que com certeza servirão para motivar o caro telespectador. Para tal, convido-lhe a acompanhar a história de um jovem investigador de língua de sinais. Tomás Mundok, surdo de nacionalidade tcheca, que coleciona na bagagem visita a mais de 186 países, produziu um dicionário em língua de sinais. Um exemplo inequívoco de que para os sonhos não há limites. A história de Tomás Mundok é um exemplo de que a deficiência auditiva também pode ser congênita. Ele é o terceiro filho e tem outros 2 irmãos surdos. A minha família é de surdos. Meu primeiro irmão é surdo. O segundo também é surdo. Quando eu nasci, meus pais pensaram que o meu caso fosse diferente. Mas aos 3 anos, quase para completar 4 anos, comecei a desenvolver problemas de audição e eu já estava a frequentar a escola. Meu professor chamava por mim, mas eu não conseguia ouvir. Chamaram os meus pais e contaram o que aconteceu na aula. Fui levado ao médico e estes fizeram análise e aos 4 anos fui declarado surdo. O tempo passou, Tomás tornou-se adulto e constituiu família. Os 2 filhos também são surdos. Quando minha esposa estava grávida, o médico fez análise de sangue para saber qual é a probabilidade de meus filhos nascerem surdos. Meu primeiro filho é surdo, o segundo é surdo, mas eu não fiquei desesperado, porque o futuro é incerto. Diferentemente de Moçambique, em que a surdez é vista como uma barreira para o desenvolvimento pessoal, na República Checa o cenário é diferente. Eu resido na República Checa. Lá, a sociedade procura eliminar barreiras no acesso ao emprego para as pessoas surdas, porque para haver desenvolvimento é importante que os ouvintes aceitem que o surdo também pode trabalhar, e a única diferença é o nível de audição. A inclusão da pessoa surda a nível mundial só pode ser possível se os surdos lutarem para que o cenário mude. Thomas tem feito a sua parte desde os 15 anos. Eu amo viajar pelo mundo fora. A primeira viagem que fiz tinha 15 anos de idade. Foi uma viagem de carro, não tinha dinheiro, mas segui viagem pela Europa. Fui de comboio e desde aquela altura até agora nunca mais parei. Já coleciono a visita a mais de 186 países. E o que me levou a Moçambique foi a minha paixão pela língua de sinais. Eu tenho viajado muito a convite de muitos surdos que tenho conhecido nas redes sociais, Facebook e YouTube. Eu faço vídeos explicativos para crianças surdas de todo o mundo e vou coletar os sinais no livro de língua de sinais, uma espécie de dicionário em que os surdos fazem sinais e eu faço fotos. Isso a nível do mundo. Para fazer o livro, levei por aí 4 a 8 anos. E já há 2 meses que consegui imprimir o dicionário que gostava de oferecer à TV Surdo. Sinais do mundo para o mundo. Com um dicionário de sua autoria, o jovem entusiasta acredita que a língua de sinais pode desenvolver. O universo da língua de sinais tem uma própria cultura e eu viajo para aprender sinais. Eu respeito a língua de sinais e já tenho mais de 259 sinais, mas pretendo aumentar para 550.
Só com força posso conseguir. No mundo, em África, tenho dicionário em forma de livro. São ao todo 295 sinais, mas com força podemos chegar a 550. A língua de sinais é bonita. Depois de sua estada em Moçambique por 3 dias, a família de exploradores rumou para a vizinha África do Sul para colher outros sinais desta língua fascinante. A deficiência auditiva não é barreira e estes 2 exemplos são a prova disso. Por ora, vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Ei, menina, calma. O que é que se passa contigo? Vais cair. A enfermeira entra e deixa ela ir. Menina, espera. Essa aí deve pensar muito bem sobre as verdades que lhe disse. Verdades? E que verdades? Que ela tem que se respeitar, enfermeira Talha. Onde é que já se viu uma rapariga assim pensar em sexo? Uma rapariga assim? Assim como? Aleijada, a enfermeira não vê? Enfermeira, tu tens coragem de falar isto aqui? Hã? Vamos entrar. Menina, espera. Não te vás embora. Vamos falar aí dentro. Sim, enfermeira. Enfermeira Dalila, aquela moça é uma pessoa com deficiência. Aquela moça não é aleijada. É a mesma coisa. Não! Não é a mesma coisa. E nós aqui no SAS temos que tratar as pessoas da mesma maneira. Seja ela com deficiência ou não. Mas, enfermeira, como é que ela pode ter um namorado e filhos assim? Mas isso não te diz respeito. Ela é que decide se deve casar, ter namorado ou ter filhos, e não tu. A tua tarefa aqui é aconselhar. E se tu não consegues fazer isso sem discriminar, tira já a tua bata de enfermeira e sai. Mas também não precisa exagerar, né? Imagina que tu um dia acordes assim como ela ou com outra deficiência. Ias gostar que as pessoas te tratassem assim como tu trataste a ela? Isola, enfermeira. Então, não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem. Mas, enfermeira, achas que exagerei mesmo? Muito! E agora que já percebeste, já sabes o que tens que fazer, não é? A menina ainda está ali fora. Lhe devo um pedido de desculpas. Sim, Então deixa eu fazer isso logo, porque já estou a sentir-me tão mal. vamos. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo educativo. Eu sou José Tropila, sou terapeuta ocupacional. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer exercícios em casa, exercícios de reabilitação em terapia ocupacional. A primeira dica de hoje é sobre problemas de preensão. Isto quando temos dificuldades da mão ou do punho, ou mesmo dos dedos. Na preensão grossa, onde temos que trabalhar a mão toda, nós podemos fazer exercícios mais práticos, que são exercícios de preensão, em que usamos a própria mão e vamos pegando o material que queremos fazer a preensão. Nós podemos usar garrafas, PET, ou então podemos usar copos ou cones. Para preensão fina, dependendo do como queremos treinar a mobilidade dos dedos, nós podemos usar o material fino, podemos usar as tampas das garrafas, podemos usar um componente, por exemplo, de material em que podemos juntar pedrinhas, areia ou feijão num cestinho e vamos metendo as mãos e aí vamos selecionando. E aí a preensão tem que ser controlada, porque nós queremos treinar os dedos e aí a preensão tem que ser com os 5 ou 3 dedos, dependendo da situação da incoordenação motora.
um problema ou dor ou limitação articular ao nível da articulação do cotovelo, em que essa pessoa não consegue fazer a extensão completa ou então não consegue fazer a flexão completa. Podemos usar o stand-up, um treino mesmo no stand-up. A pessoa leva a roupa do stand-up, né? A roupa da bacia ou a roupa que está a ser lavada, ou mesmo a roupa para treinar, e a pessoa leva esta roupa e vai colocando no stand-up. No momento em que coloca no stand-up, ele faz alguns exercícios de extensão do membro superior. Ele pode fazer a extensão do cotovelo, também pode fazer a extensão ou flexão da articulação do ombro. E aí, na medida que vai fazendo estes movimentos, ele vai conseguir fazer os treinos por si só, sem precisar que alguém o ajude a fazer. A terceira dica que vou deixar sobre exercícios caseiros intrapreocupacionais é sobre alguém que tem problemas de dor no ombro. Muitas vezes nós acordamos e temos o ombro todo a doer e às vezes nem conseguimos fazer os movimentos normais do ombro. Por exemplo, pode ter um bastão. O bastão pode usar o cabo de vassoura, o próprio cabo, e levar o cabo para treinar com ele, fazer exercícios também que lhe possam fazer movimentos de flexão, extensão, adução, abdução do próprio ombro. E aí, se conseguir fazer 2, 3 vezes por dia, ele consegue melhorar a funcionalidade ou a mobilidade do próprio ombro. Problemas de disfunção ocupacional. Sempre que nos sentirmos desconfortáveis com alguma disfunção ocupacional, nós temos que visitar a um terapeuta ocupacional para uma reabilitação ocupacional. Assim foi mais um vídeo educativo. Até a próxima. Olá, bem-vinda e bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, falamos sobre os avanços na vida pessoal e profissional dos surdos. Neste bloco, vamos continuar a destacar a pessoa com deficiência auditiva. Para tal, vamos conhecer a história de mulheres surdas residentes em Pemba, cujos sonhos ainda estão longe de ser realizados por conta de estereótipos. Formadas em diferentes áreas do saber, as jovens queixam-se que por muitas vezes viram seus sonhos de emprego barrados ainda no processo de entrevista. Matilde, Mami e Filomena são mulheres com deficiência auditiva, uma condição adquirida nos primeiros anos de vida. Eu nasci ouvinte. Aos 9 anos, perdi a audição e tornei-me surda. Eu sou deficiente. Nasci surda. Minha mãe cuidou de mim com esta condição até agora. Eu nasci normal, mas depois fiquei doente e me tornei surda. As jovens contam que enfrentaram muita dificuldade para ter acesso a uma formação, visto que os professores não tinham domínio da língua de sinais de Moçambique. Eu já estudei desde a primeira até a 11ª classe. Agora estou a continuar com os meus estudos e a frequentar a 12ª classe. Fiz curso técnico profissional no Instituto e terminei o curso de eletricidade. No Instituto não foi bom aprender, porque há falta de intérprete. Os professores só falavam e eu não conseguia compreender nada. Eu só sentava e olhava para eles, mas não entendia coisa alguma. Os professores usam a linguagem oral para entender o que eles falam à barreira. Nas aulas, eu tinha de pedir ajuda. Eu os chamava para perto de mim e pedia que me explicassem devagar e melhor para eu poder perceber mais. Eu não percebia nada. Fazia muito esforço para entender porque não há intérpretes nas salas de aulas. Cada uma delas
possuem uma formação em áreas diferentes e possuem valências no saber fazer, mas não conseguem uma colocação e a situação veio agravar-se com a eclosão da pandemia da Covid-19. Eu já tentei procurar emprego como canalizadora, mas tem sido difícil. Submeti meus documentos e não tive resposta. Eu já tentei trabalhar, agora busco uma oportunidade de emprego, mas não consigo encontrar, porque as pessoas que trabalham por conta própria não aceitam trabalhar com surdos. No governo também não empregam surdos ou pessoas com deficiência. Os ouvintes não gostam de trabalhar com surdos e no privado também, pois dizem que é difícil se comunicar com pessoas surdas. Refere-se que a província de Cabo Delgado, desde 2017, está a enfrentar uma das piores crises humanitárias dos últimos anos. E, como consequência, muitas pessoas tiveram de se deslocar de suas zonas de origem e deixar para trás sonhos e projetos. Depois de termos ido a Pemba, retornamos a Maputo para medir o pulsar do estágio dos direitos da pessoa com deficiência no país, 10 anos após a ratificação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Já lá se vão 10 anos desde que foi ratificada a primeira Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Passado tanto tempo, ainda persistem desafios em certas áreas, como a educação, saúde e emprego. Por isso, para medir o estágio atual, FAMOD e parceiros levaram a cabo um debate. E vimos recentemente o nosso governo aprovar a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que na verdade também não responde adequadamente àquilo que a Convenção requer, né? Então há ainda um trabalho que deve ser feito para ajustar essa proposta de lei em relação aos padrões da Convenção. Então, embora tenha havido avanços, devemos reconhecer também que ainda há muito trabalho a ser feito. Ainda há muito trabalho a ser feito a nível da legislação, a nível das políticas e mesmo a nível das comunidades, para que reconheçam também esses direitos das pessoas com deficiência. Esta conferência visa, por um lado, celebrar as conquistas alcançadas nos 12 anos, portanto, 10 anos da vigência da Convenção, e, por outro lado, identificar, refletir, debater os grandes desafios que impedem a melhoria do nível de respeito, proteção e realização dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Desde a sua criação, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos tem colocado no topo da sua agenda a questão da deficiência e direitos humanos. A matéria da deficiência e direitos humanos consta do seu plano estratégico 2021-2025. Além das atividades de monitoria na área da deficiência, a Comissão privilegia as ações de lobby e advocacia com vista à melhoria do ambiente político, legal, institucional e cultural das pessoas com deficiência. Representados ao mais alto nível, os Ministérios da Justiça, Educação e da Saúde comprometeram-se em desenhar novas estratégias para a execução da referida Convenção. Para a materialização destes e de outros direitos estabelecidos na Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência, após a sua ratificação em outubro de 2010, o Governo da República de Moçambique aprovou políticas e estratégias que assegurem a participação das pessoas com deficiência nos processos de desenvolvimento do país, com destaque para o Plano Nacional para a Área de Deficiência 2012-2019, o Plano para a Assistência das Vítimas de Minas 2015-2019, Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2016-2024, Plano de Ação Multissetorial para responder à problemática da pessoa albina e sua proteção. Para isso, pretendemos criar gabinetes de atendimento de apoio à inclusão nas escolas que nós dissermos que são para uma determinada tipologia. Quando dissermos que esta escola é para a inclusão de alunos com autismo, tem que ter um espaço onde esses meninos tenham um atendimento diferenciado dentro da escola pública, porque senão não vai haver evolução. Organizações da sociedade civil, da qual a TV Surdo é membro, comprometeram-se a trabalhar com mais afinco.
A conferência tem como objetivo discutir a estratégia de inclusão da pessoa com deficiência, eliminando as barreiras e a discriminação deste grupo social, que ainda persistem, pese embora se tenha aprovado uma lei pelo governo. Uma das áreas que nós gostávamos de ver melhoradas tem a ver com a saúde, educação, liberdade das pessoas com deficiência, porque têm esse direito. E nós, como TV Surdo, estamos aqui a participar e partilhar os ganhos por nós conseguidos na área da saúde. Nós recebemos uma formação em língua de sinais para permitir uma melhor comunicação entre os nossos filhos e com a família. E também foi nos capacitado para criarmos uma associação de modo a despertarmos de algumas questões ou causas da deficiência auditiva para o governo nos auxiliar. O direito à inclusão é um processo, não é? Nós estamos a dizer que o mais importante agora é percebermos quais são os direitos que estão plasmados na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e a implementação disso é que depois vai abranger todas as pessoas. Então é mesmo um processo. De seguida, vamos acompanhar os ecos das atividades levadas a cabo na Semana Nacional do Desporto, em que buscamos ouvir atletas com deficiência. A nova lei do desporto prevê, no artigo 8, que o desporto para pessoas com deficiência é reconhecido como forma de contribuição para a valorização, formação humana e integração na sociedade para este grupo social. Atletas aproveitaram a Semana Nacional do Desporto para expor suas inquietações. Eu olho de uma boa forma, mas acima de tudo não é inclusão, principalmente para pessoas com deficiência em questão do desporto, porque foi aprovada a lei do desporto, mas incluindo as pessoas com deficiência. Mas esta lei não é clara, porque a própria lei que foi aprovada pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto realmente não reflete aquilo que é a preocupação das pessoas com deficiência, principalmente para os praticantes do desporto das pessoas com deficiência, porque sentiram-se excluídos desta lei de aprovação do desporto. Hipólito Mambo e Ricardo Morense dizem ser urgente a melhoria da acessibilidade aos recintos desportivos. Deve-se melhorar a questão da acessibilidade dos recintos desportivos e também deve realmente se empenhar mais naquilo que é o próprio trabalho dos próprios recintos, porque nós temos que ver que a Secretaria de Estado é que zela pelo desporto das pessoas com deficiência. Então, eles devem procurar envolver os praticantes do desporto. O que a Convenção preconiza em relação à questão do desporto, a questão do lazer para as pessoas com deficiência, é que o desporto seja adaptado. E para que o desporto seja adaptado, é preciso olhar para as tipologias de deficiência, é preciso olhar para a especificidade das pessoas com deficiência, de tal forma que a pessoa com deficiência, independentemente do seu tipo de deficiência, possa participar efetivamente no desporto. Todos nós podemos participar do desporto, todos nós podemos participar, dependendo da nossa condição física, a nossa condição, o ambiente tem que estar adaptado à pessoa com deficiência para que as pessoas com deficiência possam efetivamente participar do desporto. A prática do desporto é crucial para a reabilitação física de pessoas com deficiência, posição reforçada por Severino Dixon, delegado de jovem com deficiência em Niassa. O desporto, em primeiro lugar, ele reabilita fisicamente a mente. Então, a pessoa com deficiência, como é uma pessoa que em algum momento precisa desse acompanhamento, precisa de reabilitação física, seria um momento tão ímpar de todos nós praticarmos o desporto. No entanto, faltando de alguns meios, por exemplo, na minha província do Niassa, em particular a cidade de Lixinga, pratica-se lá o desporto, que é basquetebol, que se usa as cadeiras de roda. Então, faltando de alguns apoios, acompanhamento,
faz com que ficamos parados. Há avanços satisfatórios no país, tal é o caso da província de Manica. Para desporto de pessoas com deficiência em Manica é positivo, porque as pessoas com deficiência estão a trabalhar, estão a treinar no sentido de desenvolver mais desporto a nível da província. Nós, como TV Surdo, a mídia mais inclusiva do país, vamos continuar a promover os direitos não só dos surdos, mas de todas as pessoas com deficiência. Vamos enriquecer os nossos conhecimentos em língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas à Semana Internacional dos Surdos. Comunicação sem barreiras. Debate inclusivo. Promoção da língua de sinais. Vamos repetir? Comunicação sem barreiras. Debate inclusivo. Promoção da língua de sinais. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.